Saúdo todos com graça e a paz e a alegria do Senhor Jesus Cristo. É bom nós podermos compartilhar as verdades bíblicas, as revelações da palavra do Senhor. E quando a gente se encontra com a palavra do Senhor, nós encontramos a justiça, nós encontramos a verdade, nós encontramos a paz, obviamente a santidade e o juízo. Santidade, justiça, verdade, juízo, que são os atributos do Deus Todo-Poderoso. Hoje o meu intuito é de trazer paz a milhares de pessoas que sofrem com o divórcio e além de sofrerem com essa parte do divórcio, ainda existe pessoas da igreja que ainda condenam elas, aprisionando elas à solidão. Então meu objetivo é trazer paz a essas pessoas e dizer a elas que elas sim podem reconstruir as suas vidas. E eu vou quebrar todo o legalismo dessas pessoas que antes mesmo de saber o que acontece na vida das pessoas, elas chegam julgando e condenando, dizendo que a pessoa não tem a possibilidade, mesmo sendo vítima de um adultério e de abandono, a possibilidade de reconstruir a sua vida casando novamente. Um dos principais erros que as pessoas dizem não haver mais a possibilidade de um novo casamento é porque eles se tornam julgadores, eles são sentenciadores. Jesus disse: não julgueis para não ser julgados. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele primeiro busca saber a situação das pessoas, para que ele possa, através do Evangelho e através dos seus servos, trazer alívio e descanso às pessoas que estão cansadas, oprimidas. Mas os que dizem que não se pode casar novamente, mesmo sendo vítima do adultério e do abandono de uma das partes, de um dos cônjuges, de uma das partes dos entes casados, são legalistas e acusadores. Por quê? Eles baseiam a sua fala em exemplos que não se pode contrapor um novo casamento. Por exemplo, quando João Batista viu Herodes e Herodias, ele acusou e confrontou Herodias e Herodes, por isso que Herodes ficou com eles. Você está casado ou você está com a mulher do seu irmão. Então isso foi uma afronta a eles que viviam uma vida promíscua. Aí o legalista quer pegar esse exemplo de Herodias, né? Que ela é uma adúltera, que ela é uma promíscua, que não tem ética nenhuma, que não tem temor, inclusive ela é politeísta, romana, entendeu? Não tem ética nenhuma para dizer que ela teve um segundo casamento e esse segundo casamento dela não pode. Só que os legalistas não entendem que não existe defesa para Herodias, e eu não defendo ela de forma nenhuma. Eu defendo o marido dela, que ninguém fala na Bíblia. O oprimido, aquele que ela abandonou e traiu com Herodes. Porque eles não são exemplos absolutamente de nada. Você está me entendendo? Então eu pego um exemplo, o legalista pega um exemplo. Olha aí, João Batista acusou Herodias do segundo casamento, que era o segundo casamento era maldito. No caso dela, era maldito sim, porque ela que foi adúltera. Ela que abandonou. Eu defendo o marido, eu defendo a vítima, que seja homem, que seja mulher. Eu defendo, como defende a Bíblia, defende sempre o inocente, o oprimido e o fiel. A Bíblia não defende o opressor, nem o infiel e nem o culpado. Entenda a diferença. Eu estou aqui para defender justamente a parte que está sendo oprimida. Outro exemplo, que usa totalmente sem noção, é o exemplo da samaritana. Vamos ao texto da samaritana, para os legalistas usam, para dizer que o segundo casamento, que vários casamentos, aquela coisa toda, porque a samaritana, olha aqui a samaritana, eles não lêem a Bíblia, vá ler a Bíblia. Eu fiz um comentário, aí um veio dizer, não, e a mulher samaritana? Diga, a mulher samaritana, você não lê a Bíblia, não?
Vamos ler lá o Evangelho de João, no seu capítulo 4. O texto é bem claro. Agora, me parece que as pessoas, além de não saber português direito, a hermenêutica nem se fala, mas o cara não sabe nem interpretar um texto em português. Vamos lá. Aí Jesus está com a mulher samaritana, no capítulo 4. Deixa eu ver aqui, que essa Bíblia diz tudo. Capítulo 4, 16 e 17. No 15, a mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me desta água, porque Jesus estava com diálogo, dizendo que era água viva, quem bebesse nunca iria ter sede. Aí ela disse: dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Tá aqui, tá escrito aqui, preste atenção. Né? Ao que lhe respondeu: não tenho marido. Qual é a dificuldade que você tem, seu legalista, de entender isso? Ela diz que não tem marido. Aí você força o texto. A regra básica de hermenêutica diz: você não pode dizer o que o texto não diz, mas o texto está dizendo que ela disse: eu não tenho marido. Tá? Replicou-lhe Jesus: dissesse bem, não tens marido, porque já tivesse 5 maridos, e esse que tu tens não é teu marido. Isso dissesse a verdade. Ela disse: eu não tenho marido. Já disse: realmente você não tem, e o que você tem não é seu. Ela estava com o marido de outra pessoa, estava totalmente promíscua, adultério. Então, não tem como contrapor com esses dois exemplos o novo casamento, porque essas pessoas, a primeira de Herodias, ela que era adúltera, a promíscua. A segunda da Samaritana é simples, ela disse: eu não tenho marido. Já disse: realmente você não tem marido. O que você tem não é seu. Qual é a dificuldade de entender isso? Não era o marido dela, era o marido de outra pessoa. Então ela vivia um triângulo amoroso. Aí o legalista quer vir, dê outro exemplo, diga alguma coisa, mas não venha dizer o que a Bíblia não diz, o que o texto não diz, forçando assim o texto. Jesus não a acusou, tá? Jesus não acusou a samaritana, né? Se Jesus quisesse acusar, ela disse que cavado 6 vezes, 5, 6 vezes, o faria, mas ele expôs que o marido não era dela, tá? Isso é o que diz o texto. Ele não a acusou, mas expôs a verdade como ela era. Outra coisa, preste atenção. A minha defesa é na defesa da pessoa que foi vítima do adultério e do abandono. A responsabilidade não é das duas pessoas no sentido do peso de quem adultera. Veja só, são duas pessoas. Né? Naum 1:6 diz que o Senhor é grande poder, grande misericórdia, tardio em iraça. Não tem o culpado com o inocente. São duas pessoas, tem um culpado e tem um inocente. Não tem o culpado como inocente. Tá? Obviamente, quem trai e quem foi traído são dois personagens. É simples assim. Quem vai pagar o preço? Quem adulterou. O que se manteve fiel na aliança, que se manteve fiel no compromisso, esse estará livre. Certo? Mais uma vez, eu pego o caso de Herodias. Herodias já era adulta, já era promíscua, não estava nem aí para nada, ia casar 50 vezes se fosse preciso. Se Herodes se viesse um rei mais bonito, mais poderoso, ela ia ficar mesmo, porque ela não tinha ética. Então, eu defendo o marido de Herodias. Esse que foi enganado, foi abandonado, esse está lá livre para se casar novamente. E certamente ele se casou porque em Israel era permitido. Obviamente, irmão, que ninguém é a favor do divórcio. Ninguém é a favor do divórcio. Divórcio nunca vai trazer benefício para ninguém. Divórcio nunca vai trazer benefício para ninguém. Divórcio nunca vai ter, só vai ter perdas, só vai ter danos, só vai ter tristeza, só vai ter lamento. Ninguém na sua sã consciência diz: não, eu vou me casar já para me divorciar. Mas infelizmente nesse mundo que jaz no maligno, nesse mundo que jaz em trevas, não existem os ideais. A misericórdia de Deus que dá escapes. Ezequiel 18, ele é bem claro, a responsabilidade é do Brasil. A Ezequiel 18 dá exemplo.
O pai come uma comida que se mela e quem se suja a boca é o filho? Não. Quem errou, quem adulterou que paga o preço. O inocente e a vítima estará livre. É simples assim. O problema do legalista é que ele acusa, joga e coloca as duas pessoas com a mesma responsabilidade. Quer dizer, que abandonou e o que abandonar tem a mesma responsabilidade, só se for na tua Bíblia, legalista, porque na minha não é não. A Bíblia diz a responsabilidade é individual. Quem tomou a decisão de errar, que pague o seu preço. Isso é a justiça de Deus. Certo? O marido de Herodias são quantas e quantas pessoas que tinham solidez em seu casamento, mulheres que foram abandonadas, homens que foram abandonados, foram deixados, quantos traídos. Quantas pessoas, irmãos, não estão aí sofrendo, angustiadas, ainda chega alguém dizer, não, fique condenado à solidão, porque a Bíblia diz que você não pode ser casado de novo. Que conversa é essa? Pode sim. Em Israel era permitido. Casamento deveria ser uma só vez, é claro que deveria. Deus odeia o divórcio? Claro que ele odeia o divórcio. Como é que Deus, o Deus Santo, Todo-Poderoso, iria ser a favor de destruição das famílias? Mas por misericórdia, e dentro das exceções, ele dá os escapes. Aí os legalistas dizem aqui, lá em Romanos, que diz a mulher está ligada ao marido enquanto viver. Agora lê a Bíblia direitinho, né? A Bíblia diz, pela lei, a mulher estará ligada ao marido. Pela lei, certo? Só que, deixa-me ver aqui onde está. Mandamento. Pela lei, a mulher estaria ligada ao marido enquanto ele vivesse. Só que tem um problema do seguinte. Quando se quebra a lei, se quebra a sua eficácia. É simples assim. Porque a gente vê desde o Jardim do Éden, que se quebra. Vamos lá aqui. Ora, a mulher está casada pela lei, Romanos 7:2, ao marido enquanto ela vive. Pela lei. Mas só que a lei era quebrada. Qual era a lei? A lei era de obediência e de fidelidade. Mas aí eu desobedeço e sou infiel, então eu quebro a lei. Então a eficácia da lei foi quebrada pela infidelidade, pela desobediência. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo desde Noé. Deus firmou aliança. Deus firmou aliança com Noé, mas ela foi quebrada. Aí foi vindo sendo quebrada, né? Aí Deus destruiu com a questão de Adão e Eva, Noé. Aí depois veio aquela questão do deserto, os idólatras lá, que foram infiéis, o povo do deserto, os 10 espias. Dos 10 espias, quem foi que sofreu o dano? Foram todos os 10? Foram? Não, a responsabilidade é individual. Quem foi infiel que pague. Dos 10 espias, 8 pagaram, porque foram infiéis, foram incrédulos. E além do mais agitaram. Os 2 que permaneceram fiéis, esses foram abençoados. Qual é o nome deles? Josué e Caleb. Aí você quer botar a mesma responsabilidade daquele que é infiel com aquele que é fiel, isso não é bíblico. Tá? As alianças são quebradas pela infidelidade, as alianças são quebradas pela incredulidade, as alianças são quebradas pela desobediência. Você quer saber o que é adultério espiritual? Lê Ezequiel 16, o contexto é que já estavam no cativeiro. Por que Israel foi para o cativeiro? Por idolatria, por desobediência, por adultério. Foi tão forte que Jesus chamou a nação adúltera, nação ímpia, né? Nação de coração duro. Falei Ezequiel 18. Aí chega um legalista dizer que um dos cônjuges trai, é infiel, é coisa, e a pessoa ainda está condenada a viver só. Vai ler a Bíblia, Israel, as pessoas lá em Deuteronômio 24 eram permitidas dar o divórcio, tá? Obviamente era permitido, e obviamente se iria embora, porque se não tivesse carta de divórcio, não haveria sentido, quer dizer, se não pudesse casar, não haveria sentido carta de divórcio. E Ezequiel 18, a responsabilidade é individual. Veja só, irmão, com a justiça do legalista. O cara adultera, ou a mulher adultera, trai, abandona o casamento. Aí ele diz, não, você não pode não, porque mesmo que ele adulterou, mesmo que você seja a vítima, mesmo que você seja traído, mesmo que você tenha
tenha sido a parte inocente, mas você não pode. Aí vem cá, aí a pessoa que adultera não tá nem aí. Nem a pessoa que adultera, que tá no bem bom nos dias de namorados, no festa de Natal, no do ano, adulterando, usando, beijando. Aí a parte que foi vitimada não tem que ficar lá sofrendo, coisando, dizendo, não, eu não posso casar de novo não, porque tem uma maldição, não posso casar de novo. A maldição tá lá no adúltero. Tá aí você não, fica em paz, irmão. Se você foi vítima de adultério de abandono, fique em paz, não deixe esses legalistas colocar pressão na sua cabeça, não. Entendeu? Quem paga é o adúltero. Agora, procure em Deus, em oração, uma pessoa que seja temente contra sua história. Deus sabe a sua história. Ah, eu fui abandonado, foi assim, assim, tentei reconciliação, tentei estar, vocês não, minha situação foi assim, mas foi embora, me abandonou. Então, conte a sua história. Agora, se as pessoas decidirem por si mesmas que se foi vítima do adultério, o cônjuge foi embora, o cônjuge traiu, o cônjuge deixou a casa, e elas querem ficar só por decisão própria e não por medo de maldição. Maldito é aquele que fica julgando sem saber a sua história. Isso é farisaísmo, isso é legalismo, isso é julgamento. Só tem um juiz que é Deus. Eu não posso estar chegando julgando você sem saber a sua história, não. Isso não é bíblico, não. Entendeu? Então, assim, se você quer perdoar e você quer esperar a vida toda sendo uma decisão sua, fique em paz, meu irmão, fique em paz, meu irmão. Deus te abençoe. É a decisão tua, você está em paz. Se não, foi embora, me deixou, me traiu, mas eu quero ficar na minha, eu quero ficar aqui, não quero mais ninguém, quero ficar na cruz, quero esperar. Deixa eu ver. Então, é você e Deus. Agora, não por medo, porque tem gente que não tem o dom de não se casar mais. Tem o dom de se casar. Porque até Paulo disse, se você não pode ser, se você não se sustenta, se você se abrasa, é melhor que se casa. É bíblico. São duas situações. Em Israel era permitido se casar. E dar a carta de divórcio para se casar. O grande problema é a questão do motivo. Então a gente vai ver. Mateus 5,32, veja a questão. Perguntada a dois. Jesus disse assim, Mateus 5,32. Vamos lá, Mateus 5,32. Olha a interpretação simples, correta e como ela é. Mateus 5,32, Jesus diz o seguinte: eu, porém, vos digo, ele diz no 31, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Certo? Aquele que repudiar, eu não quero mais, por qualquer jeito, achei. Pensei que ela era bonita, mas ela tem um bafo, ela tinha um dente entramelado, aquela coisa toda, tava faltando um dente lá no Natal, ela ronca, tal, então eu vou repudiar. Dele carta de divórcio, porque isso é de 2 Deuteronômio 24:1. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por relações sexuais ilícitas, quer dizer, porneia, que significa prostituição, infidelidade, adultério, a expõe a ser adulta. Aquele que se casar com ela tornará-se adulto, é simples. Né? A não ser por relações sexuais ilícitas. Aí Mateus 19, vieram alguns fariseus e experimentaram dizendo, é lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo. Gente, eles são israelitas, eles já sabiam que pela lei de Israel, poderia dar uma carta de divórcio. Entendeu? Poderia dar a carta de divórcio para se casar novamente. E até para resguardar. Foi permitido a Moisés, Deus tolerou, não aprovou não, Deus tolerou, e Moisés deu carta de divórcio, tolerou e deu carta de divórcio, tá? E desta forma, a pergunta foi, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? A pergunta foi por qualquer motivo, já disse, pá. Não foi assim desse princípio. E Jesus, obviamente, que ele defende a família. Não é o ideal de Deus e nunca foi. Deixará o homem pai e a mãe, se unirão a mulher, e serão uma só carne. Eles entenderam que era uma só carne, que Deus uniu, os homens não separe. Obviamente, esse é o ideal de Deus. Mas no mundo pecador que nós dizemos, a gente diz, mas por causa de vocês que têm os corações duros, Moisés deu-lhes carta de divórcio, permitiu que vocês dessem carta de divórcio. Aí Jesus responde no 9, eu porém vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por relações sexuais ilícitas, e casar com outro comete adultério, e quem casar com a repudiada comete adultério. Obviamente, se não houve adultério, se não houve um abandono, né? Então,
Obviamente, se ela é cláusula de exceção, não é por qualquer motivo, é por adultério, gente, é a quebra da aliança, entendeu? Então o texto é bem claro. Aí vem o legalista dizer que não pode de jeito nenhum. Que conversa é essa? Você estará livre, porque em Israel se casava. Em Israel se casava. Aqui não tem canto nenhum da Bíblia dizendo que o povo de Israel não se casava de novo. Onde é que tem na Bíblia que o povo de Israel não se casava de novo? Tem na Bíblia que se casava. Agora o Senhor restringiu e restringe com a graça, dizendo, ei, não é de qualquer jeito não. Fez uma aliança, é só se for por adultério. Aí Paulo, dentro de uma concessão, aqui o comentário dessa Bíblia ele é muito bom. Mateus 19 diz, a lei de Moisés era uma concessão às fraquezas humanas e não tinha a intenção de facilitar o divórcio, pelo contrário, é uma restrição ao divórcio fácil, oferecendo uma certa proteção à esposa e às mulheres que eram massacradas. Era uma concessão, né, às fraquezas humanas, não era um mandamento, obviamente. E em 1 Coríntios 7,15, 1 Coríntios 7,15, 1 Coríntios 7,15, vamos bem com calma, irmão, é para você mastigar mesmo. A minha missão é libertar você que está sendo oprimido aí por esses legalistas. 7,15 diz assim: ora, aos casados ordeno. Estou tentando se separar, é óbvio que não. Mas se o descrente quiser apartar, se aparta. Os tais não ficam sujeitos à servidão, nem o irmão nem a irmã. Deus os chamou à paz. Pronto. Quando o homem descrente inicia em um divórcio, além do controle do crente, o crente estará livre do relacionamento, não fica sujeito à servidão, de mantê-lo intacto. Paulo se cala em relação ao novo casamento em uma situação como essa. É claro que ele ia se calar, ele ia bem incentivar. É óbvio que ninguém ia incentivar, entendeu? É igual o pai que disse assim, rapaz, tem uma festa ali, você pode ir, né? Não é bom não, mas você pode ir. Você está livre. Como é que acaba de dizer? Como que Paulo ia dizer? Você está livre. Você está livre. Sabe o que é liberdade? Ele não disse você está meio livre. Você está mais ou menos livre. Ele não ia dizer casa de novo. Porque ia virar uma coisa. Então, se restringe da maior forma e da melhor forma possível. Irmãos, então a minha luta a partir de hoje é quebrar essas teses desses legalistas. Primeiro, que não é por qualquer motivo. Segundo, eu olho a parte que foi traída, abandonada. A minha defesa é para os oprimidos. Porque Jesus disse assim: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Imagina uma pessoa que tinha um casamento de décadas. Uma pessoa vive, às vezes tem mulheres que são espancadas, às vezes tem mulheres que são traídas constantemente. São humilhadas de todas as formas. Estão cansadas, oprimidas. O adulto ele não está nem aí. Quem está oprimido é quem sofre o dano. Então Jesus traz o alívio. Né? Irmão, sabemos que tem o perdão. Primeiro a gente precisa tirar de dentro, pedir a Deus que tire de dentro a pessoa que foi oprimida, foi traída, tirar de dentro o rancor e o ódio. E se quiser esperar, fica à vontade. Se quiser perdoar e ficar esperando a vida toda, Deus abençoe. É uma escolha sua, mas não por medo, não por maldição. Irmãos, vive em paz, tenha paz. Jesus não trouxe para paz, não trouxe para estar julgando não. Os fariseus é que ficam julgando. Fica mal dizendo, siga em paz, meu irmão. Vai em paz, não deixa esses legalistas, esses julgadores estar julgando você não. Deus abençoe. Deus nos chamou para a paz. Deus abençoe e que reflita bem. Eu digo isso com muita paz no coração, com convicção, Deus sabe. Deus é o que são dos corações, irmãos. Deus sabe o que eu estou dizendo. Tenha paz. Não escute esses legalistas dizendo que você é amaldiçoado, que é a maldição do segundo casamento. Não. Procure uma pessoa temente a Deus. Foi vítima de adultério, de abandono. Procure uma pessoa temente a Deus, se espere e reconstrua a sua vida. Se case e reconstrua a sua vida. Siga em paz. O nosso Jesus é um Jesus não de acusação, mas um Jesus de reconstrução. Às vezes há a possibilidade de uma reconstrução com a pessoa, mas nem todas as vezes há a possibilidade. Porque a Bíblia diz,
Se for possível, tenha paz com todos, mas nem sempre vai ser possível a reconciliação e a reconstrução, porque não depende só de uma pessoa, né? Então, paz para vocês, siga em paz, alivie, deixe de ser, não se oprima mais. Você já sofreu demais, já chorou demais. Tenha a chance, a oportunidade em Cristo Jesus de viver uma vida em paz e encontrar uma pessoa de bem, uma pessoa que você possa amar, que possa lhe amar e compartilhar as coisas até o fim da sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.